Muito bem, meus amores, bora falar sobre autoestima, esse tema que é tão recorrente, né? Uma pauta tão presente nas nossas vidas, seja na mesa do bar, seja na terapia, com os nossos amigos, na caixinha de pergunta do Instagram, no clube do livro. Por que raios é tão difícil da gente trabalhar isso e se sentir bem na nossa própria pele? Você já passou por algum momento assim, eu tenho certeza, senão você não teria nem clicado nessa aula, tá, querido? Então, essa é uma conversa introdutória pra gente começar a entender o que é autoestima, como ela afeta a nossa vida, o que acontece se a gente não trabalha na nossa autoestima e sair com algumas informações muito eficientes pra gente começar esse processo de melhorar a nossa autoestima e, por consequência, melhorar a nossa qualidade de vida, né? Vamos combinar. Então tá, já estamos combinados, né? Que se você entrou aqui para assistir essa aula é porque em algum momento você já sentiu que você não era bom o suficiente, que em algum momento você já comprou a sua carteirinha do clube de síndrome do impostor, porque você às vezes não se sentiu ali que você tava muito, né? Sabe quando não tá? Você sentiu as consequências disso, eu sei, porque é uma merda, né? Tá nesse lugar. Mas calma que eu tenho duas boas notícias pra você, tá? A primeira é, todo mundo já esteve ou vai estar nesse lugar em algum momento da vida, tá? Isso faz parte da experiência humana. A gente chega nessa terra, já ganha um ticket ali, um brinde, pode, você vai ter uma autoestima cagada em algum momento, tá? Pra viver essa experiência. Afinal de contas, estamos aqui para viver experiências, não é mesmo? A segunda boa notícia é, a autoestima, ela não é uma característica fixa dos seres humanos. A gente tá a todo momento ali, podendo estar lá em cima, podendo estar lá embaixo. Mas hoje a gente vai começar a ter essa nossa caixinha de ferramentas, né, que eu gosto de falar da psicologia, na psicoeducação, que é entender como você funciona para se tornar ali o seu próprio terapeuta em algum momento da sua vida, não é mesmo? Mas a gente vai começar a colocar umas ferramentas nessa caixinha de ferramentas. Então fica até o final, que eu tenho certeza que alguma coisa dessa aula vai te servir para algum momento da tua vida. Nova regra da sua vida, portanto. Conhecimento é desenvolvimento. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Acho que a pergunta número 1 que a gente precisa se fazer numa aula sobre autoestima seria: que raios é autoestima? Será que você sabe de fato o que é autoestima? E aí eu acho que vocês podem me responder alguma coisa nas linhas de: autoestima é o julgamento ou avaliação que a pessoa faz dela mesma. Autoestima é se uma pessoa gosta ou não gosta dela. Tá bom, tudo isso tá mais ou menos certo ali, né? Mas tá, o que faz uma pessoa gostar ou não gostar dela? Você já parou pra pensar nisso? Segundo um cara chamado Morris Rosenberg, um dos pioneiros ali dos estudos da autoestima, a autoestima ela é definida como uma atitude favorável ou desfavorável em relação ao eu, em relação a si mesmo, né? Gente, olhem que importante isso. Como eu me sinto sobre mim influencia em como eu cuido de mim, né? Não nos resta dúvida. Entender sobre os mecanismos da autoestima é essencial para nossa qualidade de vida. Então, para começar a responder a pergunta, né? O que faz uma pessoa gostar ou desgostar dela mesma? Já vem um monte de itens na sua cabeça, eu espero, né? Se você tá ali um pouco mais conectado com a realidade. Então, pera, não é uma coisa só, são várias coisas. Então, a autoestima, ela é a representação de diversos elementos, certo? A autoestima, ela é esse quebra-cabeça pronto, ele inteiro, mas ela, por definição, depende de cada pecinha. Então, quando a gente para e pensa, por que a autoestima existe? Por que ela representa nas nossas vidas o que ela representa? E isso está totalmente conectado a esse nosso conceito do self, né? Estar consciente sobre você mesmo. Isso tem uma função muito importante na nossa evolução como seres sociais. E aí o Dr. James Hollis, um psicoterapeuta brilhante, gente, ele é maravilhoso, ele disse o seguinte: o self, ele tem duas agendas, né? Ele tem duas ações ali. A primeira, curar quando machucado, né? E a segunda é se expressar. Então a analogia que ele usa é a seguinte: da mesma forma que uma semente vira uma árvore, o self, ele possibilita essa expressão do ser. Então, ele é a ação da nossa própria narrativa. E eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes, mas vou falar mais uma, porque isso é pro resto da vida. A nossa narrativa, a forma que a gente constrói a nossa história, que a gente conta a nossa história, é o sentido da nossa vida. Então, se eu não penso sobre mim mesma com dignidade, com respeito, que tipo de árvore vai crescer dessa semente podre, gente? Eu preciso trabalhar nisso. Então, pistolinha, você refletir sobre as suas crenças a respeito de quem você é, de quem você está, é um dos pilares para você ter uma saúde mental em dia.
E se tem uma coisa que essa avaliação é totalmente dependente, essa coisa é a justiça. Nós precisamos encontrar uma forma de equilibrar essa nossa visão sobre quem nós somos e quem nós estamos. Você precisa ser justo com você. E essa justiça, ela vai integrar esse conceito da autoaceitação. Perceba como é um monte de nome, mas esse quebra-cabeça vai começar a fazer sentido, tá? Então, o que é muito importante vocês entenderem sobre a autoaceitação? Ela não é uma visão irreal de nós mesmos, tá? Então, não é nem achar que você é a porra do alecrim dourado, porque você não é, também vamos combinar, né? Tem que saber disso também. Mas não dá pra você ficar com essa visão pessimista e só pessimista sobre quem você é e quem você vai ser, minha gente. Então, sim, eu preciso reconhecer meus BOs, reconhecer que eu tenho um monte de problema. Eu aceito isso para então ser capaz de criar uma rota para mudança. Entendeu? Então, sim, eu preciso aceitar o meu jeitinho, eu preciso aceitar o meu corpo físico. Beleza, mas e quando isso não é saudável? E quando isso não é funcional? Aceitar não pode ser a mesma coisa que concordar, né? Então, eu aceito para entender de onde eu tô partindo. E aí sim, se possível, desenhar essa rota de mudança. Da mesma forma que quando você vai para algum lugar no Waze, no mapa, você precisa saber de onde você está saindo, senão como é que vai criar essa rota? Não tem como. Ponto número 1 para falar sobre autoestima. Autoaceitação. Tá. Essa autoaceitação tá rolando como? Existe uma crença de inferioridade aí? Tem que cuidar dessa crença primeiro. Essa inferioridade, ela é o resultado de quando essa pessoa cultiva, porque a gente faz essa manutenção ali das crenças, né? Ela cultiva esse sofrimento de não pertencer ao ambiente, de não pertencer à vida com uma plenitude, de não ser completo, de não ser digno de alguma coisa, principalmente quando em comparação com outras pessoas. E a maioria das comparações que você vai fazer na sua vida, meu filho, elas são comparações injustas. Por quê? Para a gente se comparar ali, né, no mesmo nível, a gente tem que conhecer a história de vida do outro, as possibilidades do outro, a totalidade do outro. Não tem como a gente fazer isso. Então, ok, se inspirar, né, buscar essas referências, maravilhoso. Agora, comparação é um pouco mais complicado. A gente vai cair ali nos erros cognitivos, numa forma errada de se pensar. Mas o fato do dia é, nós precisamos invalidar as nossas crenças de inferioridade. E dentro do aplicativo vocês vão aprender como fazer isso, tá? Vocês vão ter as técnicas para vocês fazerem isso, todo o entendimento para vocês fazerem isso. Porque essa crença de inferioridade, ela vai além de prejudicar a autoestima, que já é uma merda, né? Vamos combinar. Cara, ela nos aproxima muito do risco de ter uma depressão, de ter algum transtorno de ansiedade, de ter alguma condição psicológica como um todo. Então, isso é o ponto número 1, precisa invalidar essa crença. Reconhecer essa crença e invalidar essa crença. E de onde vem essa crença? Vamos de resuminho, porque eu não me aguento. Ela vai começar lá na nossa criação, né? Nas nossas experiências ali da infância. Então, essas experiências, elas podem ser tanto extremas como, cara, punição grave, abuso, negligência, falta de amor, de carinho, de acolhimento, falta de incentivo. Gente, a criança precisa tanto de incentivo. E até mesmo a criança já parte de um lar que tem uma crença de inferioridade. Olha que sério isso, né? Então, a crença daquela família já vem desse lugar. Difícil de sair de um ninho e não ter as mesmas penas, não é mesmo? Então essa criança já fica com uma dica ali, pela forma que ela foi educada, por essas experiências que ela viveu, e aí na escola, em casa, enfim. E aí a gente começa a fazer o quê? Buscar evidências que comprovem essa crença. Porque o nosso cérebro não é burro, né, gente? Você não vai ficar toda hora questionando aquilo que você já acredita. Você vai moldar a realidade para que ela faça sentido para suas crenças. Só como o ser humano é um ser maravilhoso, acha que é o centro do mundo. Nós fazemos isso, é o nosso modo operante ali na vida. Mas aí, através da nossa consciência, a gente começa a prestar atenção e começa todo o processo de invalidar. Mas se a gente segue o passo a passo da crença, que é o que a maioria de nós faz, sem essa consciência e sem essas ferramentas para mudar isso, a gente começa a validar essa crença, a reforçar essa crença, e aí nós vamos nos tornando aquela pessoa que tem muita dificuldade de tomar decisão, consequentemente nos tornamos muito dependentes do outro, consequentemente nos tornamos dependentes da opinião do outro, muito difícil desagradar, vamos nos tornando ali people pleaser, que ao mesmo tempo é muito sensível às críticas. Essa bola de neve tá virando uma maçaroca, vocês estão percebendo? A gente não consegue internalizar elogio, a gente vai buscar um perfeccionismo imbecil que não existe, não é possível que exista um nível de cobrança nesse tipo e ser saudável. A gente vai deixar de abraçar as oportunidades da vida porque a gente tem medo, a gente não acha que a gente vai comparecer ali àquela oportunidade.
Aí vai viver com um sentimento de culpa, de vergonha, de inadequação. Gente, eu poderia passar horas aqui falando. É muito importante a gente invalidar essa crença pela raiz. E raiz e crença tem tudo a ver. Então, beleza. Começamos pela crença. Próximo passo, entender os pilares da autoestima. A gente confunde ela como todo, não vamos mais fazer isso, vamos olhar as suas partes. É só assim que a gente começa a agir nessas partes. Primeira parte, primeiro pilar da autoestima, autoconceito. Como eu falo sobre mim, comigo mesmo, né? Como que a gente tem essa conversinha que todo mundo tem? Como que é o tom dessa conversa? Como que rola essa conversa? Uma conversa meio abusiva, talvez, né? É como você falaria com a tua melhor amiga? Duvido. Então, esse autoconceito. Como que eu penso sobre mim? Qual é a crença que eu tenho de mim mesmo? Segundo pilar, autoimagem, que também é muito confundida com autoestima como um todo, né? Como que você sente no seu corpo físico, como que você avalia a sua aparência física. Terceiro pilar, o autorreforço ou a autocompaixão, né? O quanto eu reconheço aquilo que eu faço e eu tenho de bom e o quanto eu me gratifico por isso. E como que é essa gratificação? Será que eu me gratifico de uma forma funcional? Ou será que eu tô me entupindo de merda e tô falando que eu tô me gratificando, tô me dando aqui, eu mereço essa coisinha. E tá se afundando ali em alguma coisa que te faz mal. Próximo pilar é a autoeficácia. Então, o quanto eu confio na minha capacidade de lidar com os meus BOs. E a autoeficácia por si só, ela tem coisas muito importantes dentro dela. Mas esse lugar de o quanto eu sou o adulto que aquela minha criança precisava, sabe? O quanto eu consigo bancar e lidar com os meus BOs. E isso envolve também um pouco dessa autoconfiança. E vocês vão ter uma aula lá no aplicativo só sobre autoconfiança, porque ela é bem grande, ela é um conceito bem grande, bem complexo. Mas essa autoconfiança aqui, né, dentro da autoeficácia, que diz o seguinte: porra, eu posso confiar em mim porque eu me dei evidências para isso. Então, quando você está conhecendo alguém, como que você determina se essa pessoa é confiável ou não? Você vai avaliar comportamento, né? O que a pessoa falou, ela fez, aquilo que ela te prometeu, ela cumpriu. Com a gente é a mesma coisa. Você falou para você mesmo que você ia começar a academia na segunda. Porra, é a terceira segunda-feira do mês e você não vai. Por uma incompetência comportamental, sabe? O pensamento tá lá falando, eu sei que é bom, eu sei que eu preciso, tal, não, mas o gatilho pro comportamento, né? Essa ativação comportamental não vem. É óbvio que isso passa uma mensagem pro nosso cérebro, gente. Ele não é besta. Ele tá com o caderninho aqui, ó. Falou que ia fazer, fez, não fez. Ih, pamonha. Se a gente não tem o mínimo de comprometimento, fica difícil ter autoconfiança, fica difícil de ter uma autoeficácia que é ali potente. Então, todas essas coisas estão dentro desse guarda-chuva que é a autoestima. E esse nosso self, ele tá todo momento se comunicando com essa autoestima, buscando as referências desses pilares para atualizar a nossa autoavaliação. Então, para cada um desses pilares, gente, nós temos uma forma de intervir para romper com o ciclo da autoestima baixa, percebem? E não intervir nessa autoestima baixa, não romper com esse ciclo, tem esse monte de consequência negativa que eu falei ali atrás para vocês. Desde os comportamentos disfuncionais, que por si só vão se desdobrar, e um monte de situação prejudicial para nós, nossos relacionamentos, nossos sonhos, né, a busca pelos nossos objetivos, e também nos aproxima do risco de ter um BO mais grave relacionado à nossa saúde mental. E se você é um pouco mais realista, você já notou que tudo isso é um processo, né? Da mesma forma que levou um monte de tempo para você estar nessa autoestima que você tem hoje e na volatilidade dessa autoestima ou não, você passou por um processo. Para construir uma boa autoestima, uma autoestima, seja lá como a gente queira chamar isso, também vai ser um processo. Então tenha paciência, pistola, e tenha a coragem de assumir esse compromisso. Esse é o ponto mais importante da aula de hoje. Mas se te consola de alguma maneira, eu estarei lá do seu lado, de mãozinha dada, e vamos passar por esse processo juntos. Tomou a decisão? Sentiu a coragem ali nascer no teu peito, minha filha e meu filho? Quer compreender como a autoestima funciona? Eu vou estar te esperando lá no nosso aplicativo Pistola. Tem um botão aqui embaixo que vai te levar direto para baixar lá. E se você quer entender melhor como o aplicativo funciona para tomar a decisão de entrar lá na nossa comunidade, no nosso cabaré da psicologia, tem um vídeo explicando como ele funciona, talvez vai sanar algumas das suas dúvidas. Tem um monte de pistola legal lá te esperando. E eu espero te ver por lá, sendo bem sincera. Beijos!